Irmãos e irmãs, segundo domingo da Quaresma, do ano C, Evangelho de Lucas 9, 28 a 36, a transfiguração de Jesus. Transfiguração poderia ter como título um novo êxodo, um êxodo para a glória, uma grande passagem, uma grande transformação. A narrativa da transfiguração é uma das passagens mais lindas do Novo Testamento, repetida 3 vezes nos Evangelhos Sinóticos e também recordada na segunda carta de Pedro, quando ele diz ser testemunha ocular da majestade, pois Jesus recebeu, naquela ocasião, de Deus a honra e a glória, com a voz que vinha do céu e dizia: "Este é o meu Filho amado." Essa voz também os 3 apóstolos ouviram vinda do céu e era dirigida a Jesus. Nós ouvimos porque estávamos com ele, diz na carta, no Monte Santo. Era uma voz que vinha consolar o Filho diante do caminho da cruz que Jesus acabava de anunciar e diante das frustrações de não ser ouvido e nem seguido, nem mesmo pelos seus amigos, pelos seus discípulos. A consolação veio do Pai para Jesus durante a sua oração. O povo hebreu está acostumado a pensar por imagens, não por pensamentos abstratos, por palavras. Por isso o episódio da transfiguração foi construído com arte, com o uso das imagens, para trazer uma belíssima catequese para os discípulos e para todos nós sobre o mistério de Jesus Cristo, o Messias, que percorre não o caminho do poder humano, das conquistas, da derrota dos inimigos, mas o caminho do serviço aos irmãos, o caminho da cruz, o caminho de ser aparentemente derrotado pelo mundo. Jesus sobe a montanha para rezar com 3 discípulos, Pedro, João e Tiago. Um detalhe importante que Lucas não deixa escapar, mas que a liturgia omite no texto de hoje, é uma anotação cronológica. Lucas diz: 8 dias depois destas palavras. Marcos e Mateus dizem 6 dias depois. Mas por que esta mudança? Porque para as comunidades primitivas, o 8º dia era o dia em que se celebrava a Eucaristia. Ele correspondia ao dia da ressurreição, no 1º dia depois do sábado, isto é, no 8º dia. Por isso nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 20 também, a primeira aparição no dia da ressurreição, no dia da Páscoa, e depois diz 8 dias, nesta primeira vez sem Tomé, 8 dias depois, a comunidade reunida de novo, agora com Tomé, Jesus apareceu. É o 8º dia, é o dia da ressurreição, é o dia da Páscoa, é o dia da Eucaristia. Por isso também os batistérios na igreja primitiva também eram octogonais, com 8 lados, para lembrar sempre o dia da ressurreição. A liturgia, portanto, ela nos coloca diante deste fato do 8º dia, o dia da comunidade, da Eucaristia, tanto que no Apocalipse de São João, já no final do 1º século, tem essa expressão, en te kyriake remera, no dia do Senhor, que era o 8º, que era o 1º dia da semana. Outra questão que nos apresenta é a que palavras o evangelista está se referindo quando ele diz 8 dias depois destas palavras. A que palavras ele se refere? É certo que o evangelista faz essa conexão cronológica, porque é importante compreender aquelas palavras para compreender a mensagem da transfiguração. E a referência, 8 dias antes, as palavras de Jesus se localizam em Cesareia de Filipe, quando Jesus perguntou aos discípulos: o que dizem os homens que eu sou? E depois de ter respostas erradas, e vocês,
quem dizem que eu sou? E Jesus depois acrescenta com a confissão de Pedro, que deu a resposta certa, a resposta teórica certa. É necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite no terceiro dia. 9:22. Marcos e Mateus lembram que isso não foi aceito pelos discípulos, esse seguimento de Jesus no sofrimento na cruz. E por isso, Pedro vai dizer a Jesus que Deus não o permita, isto jamais te acontecerá. Ao que Jesus responde: vai para trás de mim, Satanás, ópiso mu, para trás de mim, porque é o discípulo que segue o mestre, e não é o discípulo que se põe na frente do mestre para indicar o caminho. Pedro, ópiso mu, vai para trás de mim, Satanás. Tuas palavras são palavras do mundo, não as palavras de Deus. Por isso Jesus continua ensinando: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga. É difícil aceitar o caminho da cruz. Ontem, hoje, sempre será difícil. A cruz só se tornou símbolo do cristianismo no século IV depois de Cristo, na época de Constantino. Antes, os cristãos tinham outros símbolos, como a âncora, como o peixe, porque a cruz era símbolo de morte, de derrota. E o Messias não podia estar associado a um símbolo de derrota e de morte. Messias e derrota são um paradoxo. Por isso Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. A oração é comunhão com a pessoa de Deus. Oração é comunhão com a pessoa de Deus, não só, e com o projeto de Deus. Oração permite compreender e participar do amor de Deus. Participar. Não é compreender, só é participar. Mas Deus tem uma lógica diferente da lógica do mundo, da lógica do poder, da glória, da conquista, das vitórias. E é só pela espiritualidade que podemos romper os condicionamentos da carne, do egoísmo, dos instintos humanos, e por isso podemos dizer, o que é quase redundante: a espiritualidade não existe sem a oração. E é redundante dizer, mas é uma verdade, seria óbvio, não existe vida interior sem vida interior. A oração é alimento da vida interior. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. A roupa branca e brilhante é o que aparece da pessoa, é a sua exterioridade, é o que se vê, são suas ações, são seus comportamentos. Conseguem ver agora naquele servo, naquele escravo, naquele condenado, uma manifestação de glória. É uma mudança grande, profunda. É um salto de qualidade na capacidade de ver. Percebem agora que naquele Jesus humilhado aparece a sua divindade, a glória de Deus estava lá escondida exatamente naquela pessoa humilhada. Seu rosto mudou, diz o evangelista Lucas. Tu eidos tu prosopo ou tu heteron. A aparência do seu rosto ficou outra, literalmente, heteron. Diferente de Mateus, que usa a palavra metamorfote, do verbo metamorfou, que significa literalmente transformar,
mudar a forma. Em Lucas, é a imagem do rosto que mudou. A aparência do seu rosto ficou outra. Heteron. O pano de fundo desta passagem é Êxodo 24, porque lá também temos 3 acompanhantes de Moisés. Temos o monte, a nuvem, os 6 dias, que fala Mateus e Marcos, a obediência, a manifestação luminosa, a visão de Deus. Todos esses temas que permeiam a experiência da transfiguração. Significa, portanto, que daquele rosto desfigurado pelos sofrimentos, agora, pelo processo da oração, eles podem ver um rosto diferente, glorificado, divinizado. Este processo de mudança passa pela oração. É nessa comunhão com Deus que podem ver naquele desfigurado o Messias esperado, o Filho de Deus, o amado, o escolhido. Eis, diz o texto, que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Lucas vai mais longe do que os outros evangelistas, porque dá inclusive o conteúdo da conversa que eles tinham. E diz, ten exodon autu, sobre o seu êxodo, exodon autu. Essa passagem para a glória. Moisés com a Torá e Elias, os profetas, confirmam o que Jesus tinha apenas indicado. Portanto, lendo as Escrituras e na oração, compreendeu Jesus também qual era o êxodo que deveria cumprir. Ambos, Moisés e Elias, no Antigo Testamento, subiram ao monte para ver a glória de Deus. Eles viveram acontecimentos também semelhantes ao de Jesus, de rejeição. Moisés teve a experiência, quando desceu do monte, do bezerro de ouro, da idolatria difundida e correndo no meio do povo. Elias, o da fuga para o Horebe. Os 2 eventos aconteceram bem no alto de uma montanha, após um fracasso do povo de Israel, que no primeiro caso construíram o bezerro, no segundo caso apoiavam os 450 profetas de Baal, contra os quais Elias teve que lutar. Tanto Moisés como Elias, eles pedem a Deus para morrer. Mas como resposta, ambos recebem a visão de Deus. Moisés, assustado, se esconde na gruta e Deus vai colocar a mão sobre os seus olhos, vai passar, vai poder ver só as costas de Deus. Elias cobre o rosto. Eles não viram Deus, mas agora estão diante de Jesus, da sua glória, e já não precisam cobrir o rosto. Já não o temem, porque Jesus, o Filho amado, o eleito, é Ele mesmo a visibilidade do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Os 2 personagens do Antigo Testamento também foram elevados ao céu. Elias num carro de fogo, narrado na Bíblia. Moisés, a sua assunção não é narrada na Bíblia, mas ela é testemunhada pelo historiador Flávio José. E também, na tradição apócrifa, nós temos, dentro do judaísmo, o livro da Assunção de Moisés. Eles foram arrebatados ao céu. Agora estão sobre o monte,
porque devem testemunhar Jesus como o Messias, como o homem realizado, o homem perfeito, o homem educado, o homem total, o homem pleno, segundo a ótica de Deus, que não é a ótica do poder humano. Jesus manifesta a sua glória no rosto e nas roupas, manifesta a sua divindade no rosto e nas roupas. Moisés anunciar em Deuteronômio 18, um dia Javé vai enviar um profeta como eu. E Elias também vai ser enviado para preparar os caminhos do Messias, um predecessor. Ele vem antes, precedendo o Messias, para preparar o caminho. Agora, ambos, Moisés e Elias, testemunham que esse Messias veio, que é Jesus. Ambos representam também todos os livros sagrados de Israel. A Torá, Moisés, 5 livros, e os profetas. Todos os livros proféticos dão testemunho. Agora, o próprio Pai também vai dar o seu testemunho, revelando a identidade do Filho. Na teofania do batismo, a voz do céu foi dirigida a Jesus. Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. Neste episódio da transfiguração, a voz dirige-se agora aos 3 discípulos. Este é o meu Filho escolhido, escutai-o. Não podemos ver Deus face a face, mas uma coisa nós podemos aprender desta catequese, que nos ensina a ler, inclusive, os eventos da paixão na Semana Santa. Uma coisa nós podemos fazer, não podemos vê-lo face a face, mas devemos escutar o que ele diz, porque isso está acessível a todos nós pela palavra do Evangelho. Mas no rosto resplandecente de Jesus manifesta-se também o rosto de cada ser humano. A beleza dessa luz exprime também a dignidade de cada pessoa humana. Jesus, o verdadeiro homem, revela o rosto de cada homem, que atinge a sua plenitude no amor e no serviço. A campanha da Fraternidade 2022 nos adverte sobre esta realidade da fraternidade e educação, pois somente por meio de uma educação é que o ser humano pode crescer, superar os limites, os instintos e atingir a semelhança de Deus. Por isso que ele é apresentado todos os anos, no segundo domingo da Quaresma, para que aprendamos a ler que a paixão de Cristo deve ser compreendida na ótica de Deus e não na ótica do mundo. É a ótica de Deus que nos insere na dinâmica da misericórdia e nos diz falar com sabedoria, ensinar com amor, o serviço, o amor. Bom domingo a todos.